Shalom, os amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura, mais uma vez aqui com os amados para darmos continuidade ao estudo sobre a primogenitura, o propósito de Deus, parte 2. Antes de darmos início a esse estudo, eu quero indicar um canal muito bom, que é o canal Em Base Bíblica, do irmão Felipe. Entrem lá, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, dê seu joinha, para que o reino de Deus venha se expandir e crescer cada vez mais, meus amados. Vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Amém? Agora vamos ao estudo. Vamos dar continuidade falando da descendência de Isaac, que é o filho da promessa de Abraão, a qual o último estudo nós falamos sobre isso, né? A qual tornou o primogênito, ganhando a primogenitura para o seu irmão Ismael. Por isso nós damos continuidade da descendência de Isaac. Então, certo dia Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaac. E a qual o servo ia buscar uma mulher para Isaac era na parentela de Abraão, ali entre os seus parentes. Chegando lá, o servo de Abraão vai dizer assim, em Gênesis 24, 43, 44: E eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dai-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. Então, meus amados irmãos, quando o servo de Abraão acaba de falar essas coisas, chega uma bela e linda mulher que se chamava Rebeca. O texto em Gênesis 24, do 45 ao 46 vai me dizer assim: Antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. Ele disse: Peço-te, dai-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos, ou aos camelos. Então, meus amados, nós vemos que tudo que esse servo de Abraão falou, essa mulher cumpriu. Porque foi Deus que determinou que esta fosse a futura esposa de Isaac. Sabemos que no contexto, o servo de Abraão foi para a casa dos seus pais, dos pais desta mulher, passou a noite lá na parentela dela, e pela manhã cedo eles peregrinaram até a terra do seu Senhor. E quando eles estavam peregrinando até a terra do seu Senhor, era de costume Isaac orar no campo. Certo dia Isaac foi orar no campo, né? E viu vindo uma caravana. E aqui o texto em Gênesis 24, 63 a 65 vai dizer assim: Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ela pergunta. E o servo disse: Este é o meu senhor, que era Isaac. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E aqui nós vemos o primeiro encontro de Rebeca e Isaac. Amor à primeira vista. Sabemos que esse grande encontro aqui entre Rebeca e Isaac, que vai ter uma tipificação aqui da igreja e aqui do noivo, a qual é Cristo, a qual seu pai vai mandar à procura de uma esposa para o seu filho, e a qual o filho vai pagar um preço que era um dote que era dado pela mulher. Isso tudo vai ter um significado. Sabemos que aqui Rebeca era estéril, ela não tinha como dar filhos. Aqui o texto em Gênesis 25, 21 vai dizer assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu e deu à luz a gêmeos. Então sabemos que ela existia gêmeos no seu ventre. 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da sua mãe. De modo de que Rebeca consultou o Senhor porque isso estava acontecendo com ela. E o Senhor respondeu: Os filhos que estão no teu ventre se tornarão 2 nações, 2 povos, e eles serão rivais um do outro. Uma nação será mais forte que a outra, e o filho mais velho servirá o mais novo.
guarde bem isso aqui, o filho mais velho servirá ao mais novo. Então nós sabemos que Rebeca concebeu e deu à luz a gêmeos. O primeiro era Esaú, que é o primogênito. O segundo era o filho mais novo, que era Jacó. Então nós vamos ver aqui que o texto em Gênesis 25, 28 vai dizer: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então vemos que Esaú era amado de seu pai e Jacó amado de sua mãe. Certo dia, que era de costume, Esaú ia ao campo caçar, mas quando ele estava voltando desta caça, encontra seu irmão Jacó fazendo um guisado. E o texto vai nos dizer assim, meus amados, em Gênesis 25, do 29 ao 32, que Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, faminto. E Esaú disse a Jacó: deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom, ele. E Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Olha só, meu irmão, que nós vemos aqui em Esaú a carnalidade deste homem. A carnalidade de não ter valor nenhum a primogenitura para ele. É isso que nós vemos sempre no primeiro filho, a carnalidade, a lei, né, a escravidão neles, desse povo judeu. Em um momento eles deram valor à sua primogenitura. Por isso eles perderam. Todos perderam. Então nós vemos que Jacó vai fazer um juramento com Isaac. Esse juramento, meus amados, está lá em Gênesis 25, 33, que vai dizer assim: então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então aqui nós vemos que o tempo todo Jacó sempre lutou por essa primogenitura, até no ventre de sua mãe, meus amados. A briga ali era constante. Um ser que não sabia, né? Não tinha nem consciência de mente como nós temos, o ser humano já de uma certa idade, né? Mas ele lutava para nascer primeiro. É tão provável que quando Esaú sai, ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão, porque ele lutou. Ele sempre quis o direito de primogenitura. Mas Esaú sempre foi carnal, para ele tanto fez, tanto faz, meus amados. E aqui nós vemos que Esaú deu um preço à sua primogenitura, desvalorizando assim a bênção do primogênito. E aí nós vemos a carnalidade. Ele alimenta a carne, mas o principal, que era o espiritual, ele não estava nem aí. É o que está nesses primeiros filhos: a carnalidade, a lei desse povo judeu, qual nós vemos. E aqui ele se alimenta das leitilhas a qual seu irmão lhe deu, comprando seu direito de primogenitura. Então, meus amados, nós vemos que certo dia Isaac, já velho, né, com os olhos já escurecidos, de maneira que não podia ver mais, chamou Esaú, seu filho mais velho, e pediu-lhe que lhe trouxesse uma caça. Sabemos que na história, vou resumir aqui, a mãe, Rebeca, escutou tudo e preparou este guisado e fez com que Jacó levasse para receber esta bênção. E aqui o texto em Gênesis 27, 18 e 19 vai dizer assim: e Jacó foi até seu pai e a chamou: meu pai. E ele respondeu: estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça, para que ele me abençoe. Então vemos, meus amados, que muitos dizem que Jacó é um enganador. Agora pare para pensar. Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura. A partir quando ele vende o seu direito de primogenitura, meus amados, ele perde o direito da bênção também. Porque Rebeca sabia disso. Rebeca, a qual representa a igreja, sabia disso. E ela lutou para que a bênção do primogênito fosse para Jacó. E aqui nós vemos que Isaac vai abençoar ao seu filho. Em Gênesis 27, 26
E versículo 27 vai dizer assim: disse-lhe mais Isaque, seu pai: meu filho, aproxima-te agora e beija-me. E ele se aproximou e beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Então nós vemos que a partir de agora Jacó vai receber a bênção da primogenitura. Isaac abençoa a Jacó. Jacó, saindo da presença do seu pai, chega a Esaú com a sua caça, com o seu guisado preparado. E o texto aqui em Gênesis 27, 34 a 35 vai dizer assim, meus amados: ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú brandou com amargura, porque o seu pai falou: já abençoei a teu irmão. E aí, dizendo ao seu pai: abençoa-me também, meu pai. Ele já tinha abençoado a Jacó, e ele pede que Isaac abençoe a ele também. Aí o pai vai dizer: porém Isaac respondeu: teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Então nós vemos que, além de Esaú ele ser um cara carnal, totalmente carnal, levado para as coisas da carne, porque primeira vez ele vendeu o seu direito. Nós vamos ler aqui Gênesis 27, 36, diz assim: e disse Esaú: não é por razão que ele se chama Jacó? Já 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Então nós vemos aqui, meus amados, neste ponto, no versículo 36 de Gênesis 27, que vai dizer assim, Esaú vai falar: não é razão que o nome dele se chama Jacó? Já por 2 vezes me enganou? Por 2 vezes? Por que ele botou 2 vezes? Por acaso Jacó enganou ele a primeira vez, meus amados? Analisem, Jacó não enganou ele. Jacó estava no campo fazendo seu guisado e ele chegou e vendeu o seu direito de primogenitura, deu um preço à sua primogenitura. Você sabe que ele deu um preço, o preço foi um prato de lentilhas. E nós vemos que Jacó não enganou a ele. Jacó em nenhum momento enganou a ele. Jacó comprou o seu direito. A partir que Jacó compra o direito de primogenitura, ele passa a adquirir a bênção da primogenitura também. Porque Esaú sempre foi carnal. A carnalidade estava nesses primeiros filhos, sempre levada aos primeiros filhos, a carnalidade. Ele vai dizer: que importância tem a primogenitura, já perto de morrer mesmo, tanto faz, tanto fez. Ou senão ele queria enganar o próprio Jacó. O enganador de toda a história aqui é Esaú, quer dizer assim: eu falo que eu vendo o meu direito de primogenitura para ele, mas na hora da bênção eu recebo do meu pai. Jacó também é um bestalhão, um bobão, né? No linguajar nosso hoje, querendo tratar como se fosse assim: eu posso dizer que vendo, que eu estou com fome, cheguei do campo cansado, eu vendo meu direito de primogenitura, quando for receber a bênção do meu pai, eu vou lá e recebo a bênção. Nós não sabendo ele que quando ele vende o direito de primogenitura, a bênção passa a ser de Jacó. Então em nenhum momento ele pode dizer que 2 vezes foi enganado. Não. A primeira vez ele vendeu, e a segunda vez ele queria enganar a Jacó, mas Jacó foi e requeriu o direito que era dele, que passou a ser dele. Depois que ele vende, passa a ser dele. Então nós vamos ver aqui Gênesis 27, 38, diz: Esaú suplicou a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou amargamente. Começou a chorar, jogou seu guisado que tinha preparado para o seu pai e começou a clamar. E aí o seu pai vai lhe abençoar, dizendo assim: pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Sabemos que lá, mandei vocês logo no começo, quando Isaac conheceu Rebeca, que falou assim: uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao mais moço. No decorrer de toda a história bíblica, em nenhum momento nós vemos que Esaú serviu a Jacó. A descendência de Esaú
se viu a descendência de Jacó, em nenhum momento. Então isso aqui vai se completar no reino milenar. No reino milenar, o menor, o maior servirá ao menor. Aqui nós vamos ver as nações servindo a Israel de Deus, que Jacó, o nome dele vai ser mudado para Israel, e Israel espiritualmente é a igreja de Deus. Então nós vamos ver isso ser realizado no reino milenar. E aqui vai falar assim: mas quando te livrares, nós temos que entender que existe algo por trás, um ser maligno por trás. Sempre nos primeiros filhos nós vemos isso em Caim e Ismael, em todas essas linhagens. O inimigo vai estar agindo. Então, mas quando te livrares, sabemos que no milênio Satanás vai estar preso durante 1000 anos. Mas quando te livrares, sacudirá o jugo do teu pescoço. E quando ele se livrar, ele vai conseguir enganar, né, muitos como a areia do mar. E aí Deus, o próprio Cristo, vai aniquilar de uma vez por toda esse povo. Então, meus amados, nós vemos que Esaú, ele se ira e fica com raiva do seu irmão, porque ele lhe tomou a bênção da primogenitura. E a sua mãe ouve e manda que o seu filho vá para a casa do seu irmão Labão e more lá por alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Então nós sabemos que Jacó foi para lá, para a casa do seu tio. Chegando lá, conheceu uma bela e linda mulher chamada Raquel, se apaixonou por ela. Mas sabemos que na história Jacó trabalhou 7 anos pensando em casar com Raquel, mas casa com a sua irmã, que é a primogênita, Lia, e depois casa com Raquel. E aqui nós vamos entrar na história de Jacó, meus amados. Chegando aqui, Jacó, que depois se tornou Israel, se casou com Lia, sua primeira esposa, e depois com Raquel. Lia tinha uma serva que se chamava Zilpa, e Raquel tinha uma serva que se chamava Bila. Nós vamos falar dos filhos de Jacó com Lia. Seu primogênito, a qual era Rubens, depois teve Simeão, depois teve Levi, depois teve Judá, depois teve Isacar e depois teve Zebulon. Esses foram os 6 filhos de Lia com Jacó. Já a sua mulher amada, que era Raquel, gerou José, que era o primogênito dela, e Benjamim. A serva de Lia, Zilpa, ela gerou Gate e gerou Azé. E Bila, ela gerou Naftali e gerou Dan. Esses são os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Então, meus amados, nós vamos dar ênfase a Rubens, que é o primogênito, e a José, que era o filho querido da sua mulher amada, Raquel. E vamos lá, darmos continuidade. Rubens, o primogênito de Jacó. Já José era o querido de Jacó. Então, José era o amado do seu pai, que se chamou Israel depois. Gênesis 37, versículo 3 ao 4, vai dizer assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. E aqui, meus amados, nós vamos ver a perseguição dos seus irmãos contra ele, porque era o querido do seu pai. Aqui vai ter uma ligação tremenda. Esse povo perseguindo aquele que era espiritual. Todos os outros irmãos eram carnais, e eles pegam com ciúme. Com ciúme. Aqui vai nos lembrar de muitos, de toda essa história. Quem foi que teve ciúme do seu irmão?
Caim teve ciúme de Abel. Ismael era perseguidor de Isaac. Por isso ele foi expulso com a sua mãe. E aqui nós vemos José sendo perseguido com inveja, seus irmãos com inveja e ciúme, porque o pai amava mais a ele. E ele é jogado em uma cisterna, meus amados. Mas um dos seus irmãos vai e tira Rubens, que era o próprio primogênito, tira ele de dentro dessa cisterna e eles vendem para uma caravana que é passando ali. Sabemos da história de José, a qual ele vai para o Egito, se torna prisioneiro lá, depois vai virar governador. Mas agora nós vamos dar continuidade falando sobre Rubens, que continuou na tenda de seu pai, né? E aí certo dia Rubens, em Gênesis 35, 22, vai dizer assim: quando Israel habitava naquela terra, que era seu pai, Rubens foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube disso. E aqui nós vemos, meus amados. Certo dia o Jacó já estava de idade avançada, e era de costume os pais abençoar os seus filhos. Ele ia derramar as bênçãos da primogenitura sobre os filhos. E Gênesis 49, versículo 3 vai dizer assim: Rubem, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder, turbulento como as fortes águas. Já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Então nós vemos aqui que quando Jacó diz: mas não será mais o importante, tu não será mais o primogênito, porque desonraste, né? Desonraste ao teu pai deitando com a minha concubina. E aí nós vemos que Rubens, ele vai perder o direito de primogenitura, meus amados. Agora nós vemos que esse direito de primogenitura vai passar para José. Em 1 Crônicas 5:2, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, a qual nós sabemos que é Cristo. Então Judá continuou sendo poderoso dos demais irmãos, dos 12 filhos de Jacó. Porém a primogenitura ficou de José, ou ficou para José. Então José, ele foi e ficou com esse direito de primogenitura. Agora nós vamos falar sobre essas três mulheres: Sara, Rebeca e Raquel. Essas mulheres representam a igreja. Essas mulheres também representam um período de aliança, onde todas esperou um período de 20 anos até gerarem os filhos da promessa. Todas eram estéreis, meus amados, todas. O tempo entre a lei e a graça. Da lei, do tempo de Moisés, no tabernáculo, no Êxodo, até Cristo vir, se passaram 2000 anos. E essas mulheres, a qual era discriminada, a qual elas esperaram uma base de 20 anos para gerar os filhos da promessa, podem nos fazer uma ligação. Estou dizendo que podem nos fazer uma ligação. Se passaram 2000 anos da lei até Cristo vir, e elas esperaram 20 anos. Eu sei que o número 2 pode ter uma ligação com esses 2000 anos. Não foi à toa que essas mulheres esperaram um período de tempo. Por quê, meus amados? O povo que seria gerado através dela era o povo gentil que receberia as promessas de Cristo Jesus. Por isso se passaram esse período de tempo. Então nós vemos da mesma forma que a esterilidade representa pureza, santidade, através das suas virgindades, que também nos ligaria com Maria. Existem teorias, estou falando aqui em teorias, que Maria poderia ser estéril também,
nos fazendo conexão com essas mulheres, aonde geraram os filhos da promessa, que nos representa Cristo. Veja que coisa tremenda. Não é à toa que todas eram virgem. Todas elas eram virgem, representando a pureza, a santidade imaculada da noiva de Cristo. Por isso, nós vamos ver em Isaías 54, versículo 1, diz assim: entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar e romper, pois em canto brante com júbilo, tu que jamais sentiste as dores do parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Então, nós vamos ver, meus amados, que esse versículo nos mostra a salvação dos gentios, que estava ligada ao segundo filho. Pela rejeição da sua primogenitura, ficaram debaixo da lei aqueles que eram os primeiros. Eles rejeitaram, todos rejeitaram. Um rejeitou porque vendeu, o outro rejeitou porque deitou, desonrando ao seu pai. Todos eles não deram crédito a esta bênção. Então não mereciam a bênção, verdadeiramente. É como Paulo fala, estão debaixo da lei. Cita lá essa passagem em Gálatas 4, versículo 27, para mostrar que mais homens seriam salvos debaixo da nova aliança, meus amados, do que da velha aliança, a qual foi rejeitada e abolida pelo Eterno. Vamos recapitular aqui. Agar representava a primeira aliança e Sara representava a nova aliança. Então, tu que eras abandonada, que nunca teve um filho, que era discriminada, zombada pelas tuas servas, o texto diz assim: por quanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquelas que têm marido. Então, as abandonadas, Sara, Rebeca e Raquel, representam a igreja. Os filhos que seriam gerados dela seriam numerosos, porque está representando a graça. Então, esses que seriam salvos debaixo da nova aliança seriam muitos e muitos e muitos irmãos salvos através de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue, meus amados. Esse é o estudo de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu joinha e até o próximo estudo. Amém? Glória a Deus.